Olá, no programa de hoje, Unidade Popular na disputa pela Prefeitura de BH. O mundo político abre nesta terça-feira a série com os candidatos. Vamos abordar nas entrevistas as principais plataformas de campanha e as visões sobre os desafios urbanos que impactam o cotidiano da população. E a primeira postulante que recebemos representa a mais recente legenda de esquerda. Eu converso com Indira Xavier, candidata do UP ao comando da capital. A entrevista terá 20 minutos, contados a partir de agora. Bem-vinda, candidata, um prazer recebê-la. Prazer é meu. Candidata, a senhora está na Unidade Popular desde 2019, é ativista dos direitos humanos e já disputou em 2022 o governo de Minas, quando terminou na 7ª colocação com 15 mil votos. O que move essa nova candidatura majoritária, agora à Prefeitura da capital? Primeiro eu estou na UP desde que a gente idealizou, né? Porque a UP é um partido que foi construído pelos movimentos sociais. Então eu faço parte da coordenação nacional do Movimento de Mulher Olga Benário, que é um movimento de mulher que combate a violência de gênero, que aqui dirige uma ocupação de mulheres, que é a Casa Tina Martins, primeira ocupação feminista de mulheres da América Latina, e nós decidimos tomar partido. E ao não nos sentirmos representadas, assim como vários outros movimentos de luta do nosso país, nós fomos às ruas e por mais de 5 anos nós coletamos 1.200.000 assinaturas para construir a Unidade Popular pelo Socialismo, né? Então, com muito orgulho, a gente constrói essa trajetória e a nossa candidatura ela é o reflexo disso, né? Do povo assumindo o poder, do povo se posicionando, tomando partido e dizendo que chega de ter uma cidade governada para os ricos, para aqueles que exploram o nosso povo e que, de fato, a gente possa ter uma prefeitura que, de fato, o poder popular exista, que o povo seja poder. Uma frente com partidos de esquerda foi formada para essa disputa em Belo Horizonte, reunindo ali 2 federações e o PCB. Unidade Popular chegou a ser chamado para essa construção e por que da decisão, né, de se lançar em voo solo? Então, nós fazemos um debate programático, né? E nós entendemos que é necessário apresentar um programa popular, revolucionário, que apresente soluções reais e muitas vezes consideradas radicais, porque elas vão diretamente em confronto aos interesses dos ricos, das elites da nossa cidade, e nós entendemos que nós tínhamos que ter espaço para poder apresentar esse programa com toda a liberdade e autonomia, porque para apresentar um programa com essas características é necessário não haver conciliações, concessões, e a gente ter essa liberdade para fazer essa construção, e nesse sentido a UP lança a nossa candidatura com esse programa, que embora seja às vezes considerado radical, mas é daqueles que entendem que radical é ir à raiz do problema, né? Que é o que tem acontecido, por exemplo, no mundo, é o que a gente viu acontecer na França, é o que a gente viu acontecer na Inglaterra, porque é defender, combater as privatizações, aumentar o salário mínimo, e tudo isso significa enfrentar os empresários, os grandes empresários que dominam a nossa cidade. Na chapa para a Câmara Municipal, vocês também têm 3 candidaturas, né? Exato. Temos 3 candidaturas que vêm das periferias, né, que são moradores das periferias. Então, a companheira Edna, que representa uma liderança da ocupação Esperança, na região da Isidora, que é o maior conflito fundiário da América Latina. O companheiro Adriel, um jovem também liderança da ocupação Eliana Silva, no Barreiro, é um vale com outras ocupações que também representam um complexo, e a Mariana, que é a nossa presidenta municipal, mas que também é uma jovem negra de periferia e que tem atuado aí no combate à violência contra as mulheres, enfim, atuando junto aos movimentos da cidade. E essas 3 candidaturas compilam o que a gente pensa em torno de como deve ser, né, candidatos, postulantes a esses postos na Câmara de Vereadores. Indira, sua história de militância, né, é ligada também a movimentos de habitação popular. As ocupações urbanas enfrentam pressões diversas aqui na capital. Como que a senhora atuaria nessa seara à frente da prefeitura? Olha, primeiro nós temos que denunciar que nós temos uma prefeitura que nada fez pela habitação na nossa cidade nos últimos 4 anos. Quem efetivamente construiu moradia foram os movimentos de luta por moradia organizado na nossa cidade, que fizeram cumprir o que está previsto na Constituição, que é ocupar espaços que não cumprem função social, fazendo valer, inclusive, o que está previsto no Estatuto da Cidade, né, no plano diretor da nossa cidade, e destinar para moradia. E nos últimos anos foram mais de 10.000 moradias construídas fruto da luta e da organização. Então nós, à frente da Prefeitura, vamos fazer valer
o que já existe em relação ao plano diretor, mas principalmente combater a especulação imobiliária da nossa cidade para que a população não veja o que aconteceu essa semana. Você ter um imóvel no centro de Belo Horizonte que pegou fogo porque ele estava fechado, quando ele poderia ter sido destinado para moradia de interesse popular na nossa cidade. Essa mesma cidade que hoje tem 13 mil pessoas morando nas ruas oficialmente, mas que a gente sabe que o número é bem maior. Então, se de fato a gente quer ter uma prefeitura que combata o problema da moradia, que combata o déficit habitacional, ela precisa fazer um combate à especulação imobiliária, ela precisa colocar esses imóveis à disposição da prefeitura, inclusive porque são imóveis que têm muito débito com a própria prefeitura para ser destinados para moradia de interesse popular. Além disso, atuar nas periferias, nas comunidades onde já existe moradia construído fruto dessa luta do movimento popular para fazer uma urbanização, para garantir acesso à água, saneamento, energia elétrica e todos os outros serviços, porque as ocupações urbanas da nossa cidade também estão desassistidas por essa prefeitura. Hoje que elas estão relegadas? Só chega lá para fazer despejo, para dizer que para urbanizar tem que tirar as famílias e não dar alternativa. Nós precisamos aumentar o auxílio aluguel na nossa cidade, para inclusive fazer valer o que está na lei, que é o projeto Morada Segura, porque várias mulheres vítimas de violência na nossa cidade permanecem em lares violentos, exatamente porque não tem um auxílio moradia. E essas leis existem na nossa cidade e elas precisam ser cumpridas. Então, a partir da participação popular, uma prefeitura comprometida é a gente combater a especulação imobiliária, taxar os grandes empresários da especulação imobiliária, para que a gente possa destinar todos esses vazios urbanos que existem em Belo Horizonte a serviço de resolver e zerar o déficit habitacional da nossa cidade. Você tocou no início da sua resposta em outra questão que está muito latente na capital, que é o crescimento da população de rua. Como lidar adequadamente com esse quadro, para além do déficit habitacional, mas ofertando a essas pessoas condições mais dignas? Olha, ontem, na verdade, no dia 19 de agosto, se comemora o Dia de Luta da População de Rua, em referência à chacina da Sé, onde 11 trabalhadores em situação de rua foram assassinados. E, infelizmente, o que a gente tem visto é que essa realidade se generalizou no nosso país, sobretudo depois da pandemia, porque os altos preços do aluguel, você ter uma prefeitura que não controla os preços do aluguel, você pensar que Belo Horizonte hoje tem a média do metro quadrado a R$ 35. Então, você está dizendo que um barraco que tem 40 metros quadrados vai custar em torno de R$ 1.200. Como que com o salário mínimo você paga um aluguel de R$ 1.200? Num barraco, numa casinha de 40 metros quadrados. Então, a prefeitura precisa criar albergues, espaços para a população de rua trabalhadores que estão desempregados e que não têm como pagar aluguel e por isso foram para as ruas, para que ele possa ter um lugar para voltar enquanto ele está procurando emprego. Precisa atuar junto aos serviços que já atendem a população de rua para entender as especificidades e fazer a realocação daqueles. Agora, ter garantia da moradia, ter a condição de ser realocado no mercado de trabalho é fundamental, porque caso contrário, o que a gente vai continuar vendo são famílias inteiras, como a gente vê hoje, morando nas ruas da nossa cidade. Mães que inclusive são ameaçadas de perder seus filhos, porque quando o Estado chega é para dizer que ela não pode estar na rua com seus filhos e que vai acionar o Conselho Tutelar para colocar aquela criança num abrigo. Mas a prefeitura não age para pensar como assegurar para essa mãe, que muitas vezes vai para a rua exatamente por um quadro de violência doméstica, porque é trabalhadora autônoma, não tem condições de trabalhar todos os dias para poder pagar o aluguel e se manter, e acaba indo para as ruas. Então, o que fazer diante disso? Então, são vários os motivos que fazem com que as pessoas estejam vivendo nas ruas da nossa cidade hoje. Então, ter uma prefeitura que olhe para isso, que atenda a essas demandas, que realoque, mas que combata a especulação imobiliária, que garanta a geração de emprego e renda, que dê perspectiva de formação e qualificação profissional para vários desses trabalhadores que estão nas ruas da nossa cidade hoje, é fundamental. Na mobilidade urbana, que é outro problema muito apontado pela população, seu plano de governo traz ali uma série de propostas: criação do passe livre estudantil universitário, congelamento imediato das tarifas de transporte e reestatização das empresas de transporte coletivo.
Isso seria, Indira, viável tecnicamente e financeiramente para a prefeitura? Claro que isso é viável. Olha, eu queria que todo mundo que está me assistindo entendesse o seguinte: nós vivemos numa cidade que o transporte é um caos. É uma humilhação todos os dias. Eu uso transporte coletivo nessa cidade. Primeiro que ele não é público, porque se ele fosse público, nós e a prefeitura estaria gerindo ele. Ele é privado e ele só existe porque a prefeitura dá subsídio. E subsídio é tirar do nosso dinheiro, do nosso orçamento, para poder financiar os empresários de transporte. À custa de quê? Para você pegar transporte que todo dia quebra, que pega fogo, que tem pane elétrica, que você que é mulher, assim como eu, é assediada, porque muitas vezes não tem um cobrador que poderia, às vezes, estar cumprindo essa função também de segurança, além de ser um trabalhador a mais que está desempregado na nossa cidade, que já são 8% de desempregados oficialmente. Então, o transporte ele não funciona e a prefeitura está financiando esse transporte. Então, se a prefeitura está financiando esse transporte, por que não pegar os mais de 500 milhões que a prefeitura investiu nos últimos 3 anos nos empresários de transporte para criar uma empresa municipal, abrir contratação, ou seja, ter trabalhadores a serviço dessa empresa de transporte e reduzir o valor da tarifa. E ao reduzir o valor da tarifa, inclusive, assegurar os direitos à juventude de ter o passe livre de forma integral, porque o passe livre que tem hoje na nossa cidade é extremamente restrito e excludente, então ele não é integral. Garantir passe livre para a mulher trabalhadora que tem que levar seu filho na escola e que muitas vezes não vai, e a criança não vai porque ela não tem o preço da passagem, ou para a mulher vítima de violência que, para fazer a denúncia, precisa se deslocar e não tem o dinheiro do transporte para se deslocar. Esse trabalhador que a gente está falando que está nas periferias e que não consegue se deslocar na cidade para poder conseguir apresentar o seu currículo para ser contratado. Então, nós temos que pegar o que é o nosso recurso, dinheiro público, e fazer como já foi feito nos anos 70 e 80, que existiam empresas públicas de transporte que eram geridas com o nosso recurso e que a população pagava uma tarifa que era acessível dentro da realidade do salário mínimo e que possibilitava um transporte integral para a população. Agora, a gente precisa atuar em relação ao metrô, porque vale lembrar que essas mesmas empresas, essa máfia que atua na cidade de Belo Horizonte ontem... Há muito tempo parada as obras, né? Ela foi a principal responsável por não haver a expansão do metrô de Belo Horizonte. Esse metrô que passou 12 anos com a passagem a R$ 1,80, que atendia a milhares de pessoas todos os dias e que depois que foi privatizado, pela primeira vez na história, nós temos um metrô que é mais caro do que a passagem de ônibus, que custa R$ 5,50 e que os trabalhadores estão passando o que passaram recentemente, de ficar horas esperando vagões porque não tinha a mobilidade e os tempos, né, os intervalos entre os vagões não estavam sendo cumpridos, como a gente viu. E aí essas mesmas empresas que impediram a expansão compraram o metrô por uma banana, por uma mixaria, por 25 milhões, que não é o patrimônio da CBTU pública, é muito menos do que o patrimônio da CBTU pública, para pegar recurso público do governo do estado, do governo da Prefeitura de Belo Horizonte e do governo federal para expandir o metrô. Mas se a prefeitura, o governo e o governo federal que estão injetando dinheiro nas empresas para expandir o metrô, por que então ele não ser público? Se a única forma de expandir o metrô é com recurso público, por que não fazer? E tem um outro aspecto. Nós temos hoje uma malha férrea em toda a região metropolitana que, se a prefeitura e as prefeituras da região metropolitana atuassem para que reativasse os metrôs, os trens de subúrbio, como existia até os anos 70 também, já atenderia 22 das 34 cidades da região metropolitana. Então, não faz sentido nós pegarmos o nosso dinheiro, são mais de 800 milhões nos últimos anos, para dar para empresário de transporte que não sabe gerir o transporte coletivo da nossa cidade. Então, entregue para nós, para o povo, que nós vamos gerir, nós vamos criar uma empresa pública de transporte, nós vamos reduzir a tarifa e nós vamos garantir a mobilidade. E mais, tirar da gaveta o projeto de duplicação do anel rodoviário, porque estão querendo vender um engodo do rodoanel que não vai resolver a mobilidade de Belo Horizonte, pelo contrário. Mas o que você faria como prefeito em relação ao rodoanel? Tudo o que for possível para barrá-lo, porque ele só serve para transportar minério. Ele não serve para mais nada. Com um pedágio a 35 centavos por quilômetro, são 100 quilômetros para transportar minério. Porque a população da região metropolitana não vai conseguir pagar esse pedágio que vai ter
deslocamento a cada 12 quilômetros. Então, ele só vai servir para escoar minério e ele vai acabar com o reservatório hídrico da nossa cidade, além de devastar bairros inteiros de pessoas que construíram a vida toda, que tem não só o seu patrimônio ali estabelecido, ou o seu pouco patrimônio, mas tem uma relação afetiva. Então, não faz sentido dar lucro ainda mais para os empresários da mineração, colocando em risco o abastecimento da nossa cidade e de toda a região metropolitana. Isso é um crime socioambiental. Então, vamos desengavetar a duplicação do anel rodoviário. E, ao fazer isso, nós podemos, sim, resolver o problema da mobilidade de BH e da região metropolitana. Outra proposta do plano de governo da Unidade Popular, Indira, é a desmilitarização da Guarda Municipal de BH. Quais ganhos isso traria para a capital, na sua visão? Todos. Porque hoje a gente tem uma guarda que é militarizada, que trata a população como se nós fôssemos inimigos, né? Porque isso tem a ver com a doutrina que é ensinado nas forças, né? Então, nós somos inimigo. E quem é esse inimigo? Eu e você, que é preto, que mora na periferia, os nossos filhos, que estão muitas vezes fazendo uma cultura embaixo de um viaduto, numa praça, e que são abordados de forma violenta e truculenta. Então, nós temos que ter uma polícia comunitária, que não precisa estar armada, porque o papel da Guarda Municipal tem que ser outro e não de reprimir o nosso povo. Porque é essa Guarda Municipal que promove os despejos e que coloca mais pessoas nas ruas, que promoveu um despejo truculento contra mulheres que estavam numa casa que acolhe mulheres em situação de violência, como foi o caso da ocupação Edneia Ribeiro, em que às 8 horas da noite, que polícia chega às 8 horas da noite, sem mandato de reintegração nem nada, pega uma mulher negra deficiente de mais de 60 anos de idade, sequestra e passa uma noite inteira despejando gás de pimenta e bomba de efeito moral em mulheres que estão lutando para que não haja violência contra as mulheres? Esse é o papel que tem que cumprir a Guarda Municipal da nossa cidade? Ou então, como eu falei, chegar nas atividades culturais de resistência da nossa juventude nas periferias e sair batendo e barbarizando? Então, nós não queremos esse tipo de guarda. Nós precisamos de uma polícia comunitária, né? Para poder dialogar com o povo, para poder cumprir o seu papel, para, inclusive, fazer um papel educativo. Porque nós não combatemos a violência aumentando a militarização e colocando mais arma na mão da polícia. Nós combatemos a violência de outra forma. É garantido, de fato, acesso à educação de qualidade, tendo acesso à cultura, garantindo emprego e renda para a nossa juventude e para a nossa população. É dessa forma que a gente combate a violência, e não militarizando a polícia e dando a eles a autoridade de achar que porque eles têm um armamento, eles podem simplesmente chegar nas nossas casas, nas nossas periferias e fazer o que eles quiserem, porque muitas vezes é isso que tem acontecido. Então, nós, na prefeitura, de fato, vamos mudar essa lógica e nós vamos desmilitarizar, sim, a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Indira, estamos indo para a reta final da nossa entrevista. Na saúde, vocês defendem, né, no plano de governo, o fim das parcerias público-privadas na gestão de unidades. Por quê? Exatamente porque essas parcerias público-privadas, elas só atendem ao interesse dos empresários da indústria farmacêutica e do ramo da saúde. Nós precisamos expandir a saúde, nós precisamos garantir atenção básica, fazer mais contratação para que tenham mais médicos especialistas. Eu sou usuária do SUS e eu quero saber quais desses outros candidatos que vão passar por aqui, por exemplo, são usuários do SUS. Eu estou há meses esperando uma consulta do otorrino. Então, em vez de você investir na iniciativa privada para poder fazer parcerias, como a prefeitura está fazendo, e o despejo que eu acabei de citar aqui, ele foi feito para fazer cumprir uma parceria público-privada no bairro União, sem debater com a população, para poder fazer lá o centro de esterilização de todas as unidades hospitalares, né, das unidades de saúde básica de Belo Horizonte, fazer nesse território sem dialogar com a população, não resolve o problema, porque nós temos que ampliar a atenção básica. São cerca de 60 mil pessoas para cada médico hoje, para cada unidade. E assim, isso não dá conta, e nós precisamos ampliar isso. E combater as parcerias público-privadas é fundamental. Fortalecer o SUS.
né? Porque o que a gente tem visto é uma lógica invertida, né? Então, as pessoas, elas falam, e aí, enfim, né? Do ponto de vista de não usuários. Então, quando a gente fala de combater a parceria público-privada, é do ponto de vista de quem é usuário e sabe os impactos da parceria público-privada. E as parcerias público-privadas, elas não estão para atender os interesses da população, senão para manter aqueles que já são muito ricos ainda mais ricos, em detrimento de não garantir uma qualidade na saúde pública na nossa cidade. Então, nosso tempo está acabando, mas vou te dar um minutinho, Indira, para as suas considerações finais aos nossos telespectadores. Tá, então eu queria agradecer o espaço, né, dizer que a Unidade Popular pelo Socialismo é esse partido que se propõe a organizar a revolta do nosso povo, essa revolta de quem usa o transporte coletivo e é humilhado todos os dias, de quem passa meses esperando uma consulta especializada no SUS, de quem usa a educação básica e sabe as dificuldades que tem sido na nossa cidade, e de quem de fato vive a nossa cidade e constrói a nossa cidade. Então, construir a Unidade Popular pelo Socialismo e apresentar as nossas candidaturas nesse pleito eleitoral é para nós um chamamento a você que está nos assistindo a se organizar conosco, a conhecer a Unidade Popular pelo Socialismo, a votar 80 nessas eleições, para que a gente possa de fato ter uma BH do poder popular, para que você, eu, possamos ser poder nessa cidade, porque nós temos condições de ser poder. Não são aqueles que vêm em nosso nome dizer que vão resolver os nossos problemas, porque se nós temos voz e se nós sabemos dos nossos problemas, então façamos nós com as nossas próprias mãos. Então venha você conhecer a Unidade Popular pelo Socialismo, conhecer as nossas candidaturas, conhecer o nosso programa e fazer dessa cidade uma cidade que de fato seja do nosso povo e que não exclua a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Eu conversei com a ativista dos direitos humanos Indira Xavier, candidata da Unidade Popular à Prefeitura de Belo Horizonte. Essa entrevista estreia a série do programa com os candidatos já oficiais na disputa pelo comando da capital mineira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.